Olá pessoal, eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. No Talk Ticho de hoje, eu vou bater um papo com o Lúcio Pinto, que é gerente comercial da Val Filme. Lúcio, queria agradecer pelo bate-papo hoje aí. Felipe, obrigado pelo convite. sempre um prazer poder contribuir com você, com novas informações para a turma e para os seus assinantes também. Que legal, cara. Obrigadão, Lúcio. Lúcio, para a gente começar o nosso bate-papo, eu fiquei assim encantado com o tamanho da Val Filme, né? E a Val Filme desenvolve e produz embalagens flexíveis aí há mais de 40 anos, né? Hoje possui 7 unidades de produção, inclusive no México e nos Estados Unidos. Muitas pessoas, assim como eu, não tinham ideia do tamanho que é a Val Filme, né? Eu queria, para a gente começar esse bate-papo, que você falasse um pouco sobre isso, sobre o tamanho da Val Filme, né? E o que a companhia representa. Boa pergunta, Felipe. É um prazer de novo falar desse assunto com vocês. A Val Filme foi fundada em 1976. É importante frisar que ainda é uma empresa familiar. A família atua bastante na operação e isso facilita muito os processos de decisão que a gente tem no dia a dia com eles. A Val Filme pertence hoje à Val Group, que é uma holding, né? Tá. Dentro da Val Group, a gente tem 11 sites e 27 plantas. Importante ressaltar que estamos presentes não só no Brasil, como você disse, mas em outros países da América Latina, Estados Unidos e na Europa também. Legal. A Val Group conta hoje com mais de 5.000 colaboradores, né, nessas regiões que eu te falei. Uhum. E com uma saúde financeira independente, sem dívidas, 70% dos investimentos são reinvestidos nos negócios da Val Group. Hoje a Val Group é o maior fornecedor de soluções de embalagem plásticas na América Latina, sendo a pioneira em inovações para soluções de embalagem para nossos clientes. Legal, bacana. É bem grande mesmo, né, cara? Eu fiquei, assim, bem impressionado, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório da Val Filme, que fica em Lorena, né? Eu fiquei impressionado com a estrutura que tem, com os equipamentos de ponta, né? E tudo aquilo ali à disposição dos clientes, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito do laboratório e como é que os clientes podem utilizá-lo. Paulo, sim. Felipe, eu queria só completar um pouquinho, falando um pouquinho das plantas da Val Filme, que Legal. você citou. Tá? Então, nos Estados Unidos, a gente está baseado em Findlay, em Ohio. No México, são 2 plantas em Guadalajara e Monterrey. Uhum. Na Espanha, em Tomerreja. E no Uruguai, em São José. Tá? No Brasil, a gente está na região de Manaus, tem algumas plantas da Val Filme nessa cidade. Camaçari, Recife, Itamonte, Lorena e no Rio de Janeiro. Completando só com uma parte dos clientes que a Val Filme também atua aqui nesse mercado, né? Gostaria de citar para você, por exemplo, dentro da Val Group a gente tem 2 divisões, as divisões de rígidos e a divisão de flexíveis, tá? Legal. Então, alguns produtos, algumas marcas, né, os clientes que estão nesse portfólio hoje. Então, a gente tem empresas como empresas de bebidas, né, a gente pode citar Ambev, Heineken, Coca-Cola, Danone, empresas de alimentos como Bunge, Cargill, empresas do segmento de supermercados também, que a gente atende com sacolas, né, o Grupo Carrefour, Walmart, e empresas também do setor de laminados, que a gente fornece aqueles saquinhos de supermercado, que a gente compra de Alma Chips, por exemplo, né? Esse tipo de embalagem também a Tecnoval fornece. Tá? Então, isso só para dar uma grandeza, né? Legal. Os rígidos são a parte de PET, tá? A parte de garrafas PET e as tampas das garrafinhas também para óleo, para água ou para refrigerantes. Tá? Falando um pouco também de alguns clientes de tixo, tá? Que é o público aí que você tem, né? Uhum. Então, hoje a gente atende empresas como a Braswell, a Carta Fabril, a Kimberly,
Kimberly-Clark, né? A Mili, a OL Papéis, a Suzano, foi um projeto grande que a gente começou com eles em 2017, as 2 fábricas lá do Nordeste. Então, hoje, a gente tem um grande orgulho de ser o maior fornecedor da Suzano para esse segmento, e estamos trabalhando também com eles na fábrica do Espírito Santo. Que legal. Tá, é uma nova fábrica. Mas o grupo CMPC, que também é um grupo grande, né? Dentro desse guarda-chuva tem a CEPAC, né? Que foi adquirido no ano passado, e a Softs, né? Que era a antiga Melhoramentos aqui no Brasil, e também a gente atende o Chile também, né? Que legal. De lá. E importante citar, como a gente estava falando no briefing antes, sobre a Santer, né? Foi um dos primeiros clientes que a Wolfram teve de Ticho há uns 8 anos atrás. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecê-los. Todos fazem parte, né, da história da Wolfram. É uma grande honra para a gente continuar atendendo. Legal. Maravilha, Lúcio. Bom, você perguntou do LTC, né? Do laboratório. Lá na primeira pergunta da Valgroup, mas acho que era importante ressaltar esses produtos para vocês. Bom, recentemente, Felipe, colocamos um vídeo no site de vocês mesmo sobre o laboratório. Seria interessante depois o pessoal que está nos ouvindo, né, eles reacessarem esse vídeo para ilustrar o que eu vou falar. Legal. Ou também podemos marcar também um outro bate-papo com a nossa equipe de engenharia do LTC. Tá? Legal. O LTC a gente chama de Load Test Center, tá? Por isso que é essa sigla aí que a gente usa. É o mais moderno laboratório da América Latina para desenvolvimento de embalagens, shrink e stretch. Conseguimos replicar situações reais das rodovias em nosso laboratório, otimizando as embalagens para garantir a segurança de armazenamento e transporte. Vou citar alguns ensaios para vocês terem uma ideia. Legal. Ensaios de aceleração, onde podemos simular o arranque de um caminhão, assim como a frenagem do mesmo. É impressionante que após a carga ser envolvida com o stretch, né, após ela ser desenvolvida por nós, a deformação é mínima. Tá? Então, quando você faz um comparativo, você vê antes de ser estrechado desses testes que a gente está fazendo, né, no nosso laboratório, e depois. Né? É muito impressionante, visualmente a gente pode ver. Então, isso tudo são coletados esses dados e são divididos com os nossos clientes para a gente encontrar uma embalagem comum, né, de acordo para atender o nosso consumidor final. Outros ensaios, como de vibração, de retenção de carga, de manipulação de carga, também são feitos nesse laboratório. Com todo esse recurso, Felipe, a gente consegue criar simulações de trajetos, né? Então, podemos colocar diversos sensores nas cargas que vão nos permitir coletar diversos dados do percurso definido pelo cliente, como rampas, declives, obstáculos, frenagem, curvas. Com esses dados, podemos definir em conjunto com os clientes a melhor solução de custo-benefício para os filmes de stretch e shrink. Tá? Então, esse é um resumo aí do que a gente mostrou para vocês nesses vídeos aí. Tá? Mas é que muito legal. Interessante ver e é impressionante o resultado. Não, legal. Nós vamos deixar embaixo desse vídeo aqui o link também para o pessoal poder voltar e acessar o vídeo também. Na matéria que a gente colocou o vídeo. E uma das coisas que eu acho, que eu admiro aí na Valfilm, né, que vocês não vendem só a embalagem, né? Não é essa que é a ideia é entregar uma solução completa para o cliente, né? Você acabou de falar aí do laboratório, que é fantástico, né? O que ele entrega para o cliente, né? E eu gosto muito também do atendimento personalizado que vocês fazem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito desse atendimento. Claro, com prazer. Felipe, vou citar um exemplo para ilustrar o que a gente tem feito aqui para mostrar esse tipo de solução. Um de nossos grandes clientes, para você ter uma ideia, eles pediram um estudo para nós, para a gente propor uma substituição das caixas de papelão por filme shrink. O ganho só na otimização do pallet
tá? Por ordem de 20%, ou seja, se a gente tivesse, por exemplo, 100 caixas, né, num pallet, já acomodados, quando a gente fez a substituição da caixa de papelão pelo shrink, a gente conseguiu colocar 120, ou seja, 20% a mais. Então, o que a gente está falando aí? A gente está falando que a gente está otimizando o transporte. Então, tem um gasto, além dos 20% que ele vai colocar mais, mas é aquilo que a gente fala de sustentabilidade, que a gente fala um pouquinho mais para frente, mas você está reduzindo o consumo de combustível, emitindo menos CO2, né? Você vai colocar mais produtos dentro de um container, de um caminhão, e salvando aí em torno de 20% do... E você tem a eliminação da caixa também, né, Lúcio? E tem a eliminação da caixa, né? Então, o custo dessa caixa, com a caixa de papelão, é um outro ganho que o cliente vai ter também, né? Então, é bem significativo, sabe, o trabalho. Legal. É legal que vocês apresentam soluções mesmo para o cliente, né? Ele traz uma dor, um problema e vocês desenvolvem e entregam uma solução. E o interessante é o seguinte, em cima desse projeto que a gente começam a surgir outras expectativas, como, por exemplo, o Stretch, né? O Stretch é uma outra divisão do grupo também que atua, da Valfilme, e dentro desse grupo, dentro desse projeto, né, do Stretch, você consegue otimizar o consumo do Stretch também, né? Então, você pode ter mais ganhos além desses 20% que eu citei para você. Tudo isso é realizado no laboratório, Felipe. Nós temos linhas de embalagens que simulam as linhas de nossos clientes, como ajuste de temperatura, né, quando você está fazendo as embalagens do filme, a saída de ar que tem nos fornos, a velocidade dos pacotes por minuto. A gente pode fazer vários tipos de regulagens, né, até a gente chegar numa condição ideal para o cliente. Gostaria, Felipe, de aproveitar e deixar aberto para você e quem estiver interessado em desenvolver novas soluções para entrar em contato com a gente. Legal. Tem o nosso site, www.valgroup.com.br, né? Ou comigo mesmo, e eu posso aqui dentro já endereçar esses assuntos para as outras unidades da Valfilme, que pode ser de barreira, filmes de shrink ou stretch, tá? Além dos impressos que a gente atua também. Legal, Lúcio. Bacana, cara. Falando um pouquinho de sustentabilidade, né? Que cada vez é um tema muito mais falado, né? E muitas vezes o plástico ele é taxado como um inimigo do meio ambiente, né? Mas na verdade o problema não é o plástico, né? E sim a maneira como as pessoas descartam o plástico, né? As embalagens que vocês produzem, além delas poderem ser recicladas, elas também são biodegradáveis? Eu queria que você explicasse um pouquinho isso aí para a gente, Lúcio. Tá, Felipe, já te respondo na sequência completa, mas o seu contexto é completamente correto, né? A grande questão a ser debatida é o descarte do plástico. Para você ter uma ideia, o processo de industrialização do plástico é o que menos consome água e energia hoje, mas isso ninguém divulga, né? Mas é o processo mais econômico hoje para o ambiente. Gostaria de informar que a Valgroup já assinou um compromisso global de economia de novos plásticos da Fundação Ellen MacArthur. Esse é um tema que podemos marcar com o nosso time de sustentabilidade e também ir mais a fundo com você. Tá? Legal. É um tema que a gente pode desenvolver muita coisa aí. Mas vamos adiantar alguns pontos para você hoje sobre sustentabilidade. É uma palavra que começou a ganhar um pouco mais de força nos últimos 3 anos. Lembro bem que quando entrei na Valfilme, em 2017, poucos clientes comentavam sobre isso. Porém, antes de falar de nossos produtos, preciso falar de alguns projetos que a Valgroup já realiza há mais tempo, como projetos de energia alternativa. Então, hoje, a gente tem 2 usinas hidrelétricas localizadas no município de Itamonte, Minas Gerais. Legal. Energia eólica, a gente tem umas turbinas que foram construídas em Findlay, na unidade dos Estados Unidos, no ano de 2017. Um outro projeto que é muito interessante, fica em Lorena, fica, na verdade, dentro da Tecnoval.
no processo de impressão, onde a gente utiliza solventes, certo? Tá. Então, é feito hoje não, né? Já tem há um tempo isso. Toda a captação dos gases são coletados por exaustores, são filtrados, regenerados, reserva-se a água e o restante são transformados em solvente novamente para o processo de impressão. Então, processo totalmente circular. Isso também já está em uso na Tecnoval, que é uma empresa da Valgroup também. Tá? Então, é interessante comentar isso também, vai totalmente de acordo com a sustentabilidade. Para a gente concluir os projetos já disponíveis na Valgroup, temos que falar do projeto de Bottle to Bottle. Bottle to Bottle é a reciclagem, né? Desde da garrafa, do lixo, né? Da garrafa PET, que a gente vai receber esse material através dos catadores que existem por aí, né? E algumas cooperativas também, até você fazer todo o tratamento nesse material do lixo, fazer toda a separação, você retirar os rótulos, você fazer toda a lavagem, separação de cores também, garrafas que são verdes, garrafas que são transparentes. E todo esse processo você vai, de novo, transformar em pellets para o processo de extrusão, de novo, de sopro, né, da garrafa PET. Então, é um projeto bastante interessante que a CPR já faz, é uma empresa da divisão de rígidos, né, como eu te falei, da Valgroup. Legal. No Rio de Janeiro, no México e na Espanha. Tá? Para você ter uma ideia do número, a gente consegue reciclar hoje 100 mil toneladas de PET por ano. Puxa. Mais ou menos 8 mil por mês. Tá? 8 mil toneladas por mês. Se a gente pegar os clientes de tixo, para a gente ter uma ideia, a gente está falando que mais ou menos hoje a gente consome umas 4 mil toneladas. Então você vê como é expressivo o número de reciclagem que tem hoje, né, nesse mercado já. E isso já acontece há bastante tempo, né? Não é um projeto recente, é um projeto dos anos 2000 que a Valgroup, junto com essa empresa, a CPR, já vem desenvolvendo. Tá? Legal. Falando um pouco daí sobre os produtos e indo na sua pergunta sobre se a gente tem embalagens biodegradáveis. Tá? No último ano, nós lançamos 3 produtos que gostaria de comentar com você. O ReVcycle, o BioV e o V-Green. Tá? Isso já faz parte do nosso catálogo, do nosso portfólio. Eu vou começar com o ReVcycle. Tá? É um produto de alta tecnologia, de alta qualidade, com custo justo para uma sonda de embalagem flexível. Apresenta excelentes propriedades mecânicas e ópticas que utilizam o PCR. O PCR é o famoso resina pós-consumo. Tá? Desta forma, contribuem para o desenvolvimento de uma economia circular, onde o plástico jamais se tornará um lixo. Um exemplo da aplicação seria, por exemplo, Felipe, para as enfardadeiras. Você conhece um pouco do setor? Pouco não, desculpa. Você conhece bastante o setor, então a gente tem as enfardadeiras para tixo e elas podem, são embalagens secundárias, então elas sem muitos problemas de validação poderiam ser utilizadas hoje. Tá? Legal. Então, esse é o primeiro, tá? O ReVcycle. O segundo, que é um material que já está no mercado, que a gente chama de V-Green, que é conhecido também como PE Verde. Tá? Esse produto já está disponível há mais tempo e também contribui com a redução do CO2. Resumindo, filho, a obtenção do polietileno hoje ainda é, em sua maioria, obtido de uma fonte fóssil, o petróleo, por exemplo. E o PE Verde vem de uma fonte renovável, por exemplo, o etanol. Assim, hoje, para cada tonelada de V-Green produzida, gera-se um crédito de 5 toneladas de CO2. E para 1 tonelada de plástico fóssil, se emite 2 toneladas de CO2. Então, se você for ver, você tem um gap aí de 7 toneladas de CO2. Né? Então, é um produto que já está no mercado, alguns clientes nossos já utilizam essa aplicação. Tá? Legal. E, por último, né, falando do BioV, é um filme plástico
com aditivos aprovados pelo FDA, né, que é a Food and Drug Administration, e a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, que aceleram a biodegradação, ou seja, o plástico, depois de aproximadamente 3 anos, dependendo da condição do aterro sanitário, num ambiente anaeróbio. O que é isso? Sem a presença de oxigênio. Se decompõe em compostos inofensivos que retornarão para o meio ambiente de forma segura. Importante frisar que não existem micropartículas plásticas. Tá? Isso é um ponto muito importante, que no passado se comentava muito de uma biodegradação do plástico, mas se transformava em micropartículas. Isso é muito mais nocivo para o meio ambiente. Tá? Então, o nosso processo não tem nada disso. Tá? Legal. Esses são os 3 produtos, Felipe. Espero que tenha te respondido a pergunta, né? E uma pergunta que nossos clientes sempre fazem: podem aplicar 2 soluções juntas? Ou as 3 juntas? Sim, é possível. Tá? Legal. Poxa, que bacana, Lúcio. Legal, cara. Isso é super importante, né, cara? A sustentabilidade tem que estar na pauta de toda a empresa hoje em dia, né? Ô, Lúcio, eu queria te agradecer, cara, pelo bate-papo aí, pelas suas explicações, pelo seu tempo. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está nos vendo e nos ouvindo. Claro, Felipe. Foi um prazer estar aqui com você, também seus assinantes. Espero poder ter contribuído um pouco aí com o entendimento sobre a Val Group, os nossos clientes, produtos e as soluções e inovações sustentáveis. E como mensagem, gostaria de ressaltar alguns pontos que não falamos durante o bate-papo, mas fazem parte do DNA da Val Group. Tá? Recentemente, a Val Group participou de uma campanha de solidariedade, onde patrocinou, junto com outras empresas do setor plástico, a compra de novos equipamentos e EPIs para os pacientes do Covid-19. Esta matéria foi até veiculada no Jornal Nacional tem umas 2 semanas, mais ou menos. Legal. Isso traduz muito o que a Val Group pensa em relação à sociedade e seus colaboradores, sempre valorizando-os e procurando sempre uma forma de colaborar com a sociedade. Isto foi um exemplo do que a Valfilme faz em termos de ações filantrópicas e sociais, não só em tempos de pandemia, mas sempre procurando oferecer apoio à comunidade. A Valfilme também está à disposição, não só de nossos clientes, mas também contribuindo com a sociedade para o bem-estar de todos e um mundo mais sustentável. Por fim, a Valfilme espera, sim, fazer a diferença para nossos clientes, colaborando sempre para atender as novas necessidades demandadas por eles. Acho que é uma mensagem que a gente pode deixar aí para a gente refletir. Legal, Lúcio. Cara, brigadão pelo bate-papo. Sucesso ainda mais para a Valfilme aí. Felipe, muito obrigado pela atenção. Um abraço. Um abração.